na verdade, sempre me senti muito confortável na escola. Assim, eu preferia ir para a escola do que ficar em casa. E eu lembro que desde muito criança eu pensava, cara, assim, se eu sinto mais prazer em estar aqui, é muito natural eu ficar aqui, sabe? Só que foi um choque, porque só quando eu entrei em sala de aula que eu vi o quão cruel é a escola. Porque eu não tinha noção, eu amava a escola como aluna. Eram outros tempos, né? Então, eu vi a escola como criança e não como adulta. Eu, no meio dos anos 90, eu acho que os meus colegas não eram tão desrespeitosos, né? Aquele monte de criança, a infraestrutura da escola parecia um depósito do mesmo jeito. A escola nunca foi confortável, mas eu via as coisas como criança, sabe? Eu gostava de estar no pátio, eu gostava de estar absorvendo as coisas, mas eu não notava o calor, eu não notava o desgaste do professor de dar aula para 40, 50 alunos. Eu entrei em 2009, ao mesmo tempo no estado e no município. No estado eu entrei em maio, no meio do ano, e no município eu entrei em setembro. Então, assim, eu fui logo jogada numa turma na época era aceleração escolar no município. E, assim, eu dei uma adoecida até, sabe? Foi bem complicado, porque era outro contexto. Mal ou bem, por mais que eu fosse aluna da Baixada, sabe, classe média baixa, mas a minha mãe estava em casa. A minha mãe era dona de casa. É dona de casa, continua sendo. Meu pai também sempre trabalhou em casa como autônomo. Então a gente nunca foi rico, mas tinha essa presença da família em casa, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Meu pai sempre estava em reunião escolar. E mesmo os meus coleguinhas que eram mais abandonados, eu acho que eles tinham cuidado, sabe? Que não era abandono. Aí é que tá. Tem muitas famílias, muitas, querendo jogar a educação toda para a escola, pela necessidade de trabalhar, tá? Às vezes não é por maldade, não é às vezes por relaxamento, não. As coisas vão acontecendo, vão levando você a decidir esse tipo de coisa, a pensar que é o melhor. A escola é a instituição correta para educar meu filho, né? E não é. A primeira sociedade que a criança vive é a família. Se essa família não oferecer o melhor, não estiver bem estruturada, né, para criar, educar essa criança, mostrar, preparar essa criança para a segunda sociedade, que é a escola, a gente recebe uma criança vazia, sabe? Só com a coisa da internet, porque hoje em dia para os pais é mais fácil, você vê em restaurantes, vê em qualquer lugar, a família inteira está sentada, cada um com um tablet, cada um com um celular, com um filmezinho, como sei que não tem mais a mesma conversa. Com tudo isso, acabou delegando isso para a escola. E a escola tem limite, né? A escola tem limite e não pode. Tem certos limites que tem que ser da família. O primeiro não que a criança tem que ouvir, a primeira regra que a criança tem que aprender é dentro de casa, que é a primeira sociedade. Então, deixando muito isso para a escola, para o professor. Essa parte de eu ter trabalhado em sala de aula me faz crescer muito como psicopedagoga, sabe? Tanto que tem um monte de gente, onde é que você aprendeu isso? Falei, com a experiência de sala de aula. Eu valorizo muito o trabalho do professor, sei que é difícil com as crianças especiais, né? Então vou lá, dou luz para elas de alguma coisa, dou sempre uma ideia, sempre procurando valorizar o trabalho delas, né? Por causa disso tudo. Acho que essa necessidade que o professor tem hoje em dia de dobrar para poder aumentar o dinheiro, essa coisa toda do financeiro, é muito ruim, né? É muito ruim, porque só quem trabalha em sala de aula é que dá valor a isso. Que você sabe o quanto você se desgasta, o quanto você se dá. A maioria das minhas amigas, eu tenho amigas até hoje, a maioria das minhas amigas dobravam no colégio para melhorar o financeiro, né? E eu, sinceramente, na época eu não precisava disso, né? Então eu me dava ao luxo de trabalhar apenas um horário no colégio e à tarde eu ficava com os meus filhos. Nenhum professor está pronto para entrar em sala de aula. A minha prática de ensino foi no colégio militar. E aí eu saí pensando, cara, eu vou logo prestar concurso para cá e aqui vai ser a minha vida. Foi muito bom eu ter feito, porque a lógica do professor era
vocês já vão ter muitas experiências muito ruins ao longo do caminho. Então vocês vão fazer em escolas que são conceituadas. Aí ele falava que a gente só podia fazer no CAP UFRJ, na Escola Militar, Fundação Osório ou algum Pedro II. Então aí eu caí no Colégio Militar, que era um caminho mais acessível para fazer. Mas assim, é um abismo de diferença uma escola militar para uma rede municipal, sabe? E aí aqui eu atribuo esse meu adoecimento. A questão é o sistema. A gente tem que sobreviver na marra, porque se eu ficar muito doente, sei lá, se me derem uma licença de 7 dias, eu nem sei se no município é assim, mas no estado, né? Se a minha garganta ficar ruim e o médico particular que eu vou me der um atestado de 3 dias, eu vou ter que ir para a perícia do estado. Então, assim, é um sistema feito para você meio que igual um zumbi da aula, sabe? Quem é que está preocupado com a minha saúde? A direção? Não. A direção quer alguém que fica em sala de aula para não dar problema no pátio, sabe? Então é um apagamento, é uma invisibilidade para mim, para os alunos. Ninguém está preocupado em saúde mental. Isso não só do professor, dos alunos também, sabe? Escola é depósito. E tem algumas direções que são mais conscientes disso, que a gente vai pelo afeto, e outras que não estão nem aí. Que a questão eles se identificam mais com o algoz, com o sistema que não aliviar, sabe? Não olhar para as dificuldades que a gente tem e segue o baile.